Queridos irmãos, graça e paz, boa noite. É um privilégio estar com vocês mais uma vez, ainda que virtualmente, mas nós cremos e temos esperança de que isso é temporário e de que logo, logo nós voltaremos à normalidade, nos reuniremos e congregaremos como igreja do Senhor Jesus, estando perto um do outro, podendo abraçar um ao outro e caminharmos juntos essa jornada cristã. Gostaria de fazer uma oração para darmos início a esse momento de estudo de doutrina, de oração. Feche seus olhos onde você está e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor criou para a sua própria glória, Deus. Obrigado pela tua igreja espalhada por toda a face da terra, Pai, mas unida em um só cabeça, Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o dono da igreja, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Obrigado, Deus, por nos fazer um nele, Pai, por termos essa unidade em Cristo, por caminharmos segundo a Tua palavra, por termos acesso a essa palavra que nos instrui, que nos exorta, que nos alimenta a cada dia, Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando e nos guiando, abençoando todo esse momento, Pai, de estudo e de oração. Pai. Em nome de Jesus, nós te rogamos, Deus. Amém. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia, onde você está no Salmo de número 145. Gostaria de fazer essa leitura. Salmo de número 145, sobre a bondade, grandeza e providência de Deus. Diz assim o texto sagrado. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todo sempre. O verso 3 do Salmo, volte comigo, o verso 3 diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Deus é grande, meus irmãos. Deus é grande e Ele é digno de ser louvado. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, o único digno de ser exaltado, de ser glorificado, de ser louvado. Ele é o único digno. Eu convido você nesse momento, aí onde você está, na sua casa, com sua família, a louvar ao Senhor. É uma música que fala exatamente sobre isso que o salmista está dizendo. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Então pause esse vídeo nesse momento e louve a Deus com a sua família. Após ter louvado, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de louvar o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de
adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Abençoe-nos, ó Deus, e nos ajude a sermos fiéis adoradores. Abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Antes de nós caminharmos, meus irmãos, para o nosso estudo propriamente, doutrina, gostaria de ler a devocional de hoje com vocês, como tenho feito, a devocional de Spurgeon. É a de hoje, 25 de março, diz o seguinte, o versículo do dia. Com um beijo traz o filho do homem. Lucas 22, 48. Os beijos de um inimigo são enganosos. Esteja em alerta quando o mundo lhe mostrar uma face amável, pois ele há de traí-lo com um beijo, assim como o fez ao seu Senhor. Sempre demonstra grande reverência pelo cristianismo. O homem que está prestes a apunhalá-lo. Acautele-se da hipocrisia disfarçada, que é o escudeiro da heresia e da infidelidade. Reconhecendo o poder de engano da impiedade, seja sábio como as serpentes para detectar e evitar os desígnios do inimigo. O jovem, destituído de entendimento, foi levado ao erro pelo beijo da mulher estranha. Provérbios 7:13. Que em todo este dia a sua alma esteja tão graciosamente instruída que o agradabilíssimo falar do mundo não terá qualquer efeito sobre você. Espírito Santo, não permita que eu, um débil filho de homem, seja traído com um beijo. O que acontecerá se você se tornar culpado do mesmo pecado maldito que Judas Iscariotes, o filho da perdição, João 17:12, o filho da perdição cometeu? Você foi batizado em nome do Senhor Jesus, é membro da manifesta igreja dele, participa da ceia do Senhor. Tudo isto representa os muitos beijos dos seus lábios. Você é sincero neles? Se eu não for sincero, eu sou um vil traidor. Você vive no mundo de maneira tão descuidada como vivem as outras pessoas e, apesar disso, confessa ser um seguidor de Jesus? Se isto é verdade, você expõe a religião ao ridículo e conduz homens a falar mal sobre o nome santo pelo qual é chamado. Com certeza você está agindo de modo incoerente. Está sendo um Judas. Seria melhor você nunca ter nascido. Vê Marcos 14:21. Eu sou fiel nesta questão. Então, Senhor, mantém-me assim. Ó Senhor, torna-nos sinceros e verdadeiros. Preserva-nos de todo caminho falso. Nunca permita que venhamos a trair nosso Salvador. Ó Jesus, nós te amamos. E embora te entristeçamos com frequência, desejamos permanecer fiéis até a morte. Ó Senhor, guarda-me de professar seguramente minha fé e depois cair no lago de fogo por ter traído meu mestre com um beijo. Vamos orar nesse instante, meus irmãos, por essa devocional e também já colocar diante de Deus a nossa oração pelos pedidos da nossa igreja, pelos enfermos, pelas ações de graças, por aqueles que têm carecido necessidades as mais diversas. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, como meditamos nessa devocional nesse momento, nós te pedimos e te clamamos, Senhor, que o Senhor nos ajude a não sermos um Judas, a não trairmos o Senhor com os nossos lábios, com um beijo, a não, por tantas vezes, proclamarmos algo, demonstrarmos talvez uma devoção em algo que não vivemos, que, por outro lado, negamos com a nossa vida. Deus nos livra disso, nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor, a sermos homens e mulheres de Deus que proclamam e que vivem a Tua palavra, que levam a sério a Tua lei e que procuram andar em conformidade com ela, a fim de que o mundo veja o caráter de Cristo refletido em nós, a fim de que sejamos um espelho do nosso Redentor, a fim de que as pessoas à nossa volta sejam impactadas e nos questionem: quem é esse homem, quem é essa mulher, quem é o Deus que ele serve? Senhor, nos ajude, ó Pai, a sermos fiéis a Ti.
nós queremos também, ó Deus, colocar diante do Senhor todos os pedidos de oração que a nossa igreja tem colocado, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por algum tipo de crise, Pai, seja ela na sua área de saúde, financeira, desemprego, há dificuldades dentro de casa, com a família em crise. Deus, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor coloque a tua boa mão sobre a vida desses irmãos e lhes conceda graça, lhes conceda consolo, lhes conceda paz, Senhor, em meio à crise. Também te agradecemos, Pai, por aqueles que têm proclamado tuas bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem feito em suas vidas. E nos alegramos com esses irmãos também, Pai. Que o Senhor esteja os abençoando e sempre lembrando, Pai, esses irmãos, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. É o Senhor que nos agracia com tantas bênçãos em nossas vidas. Que possamos sempre ser gratos ao Senhor por tudo. Em tudo dai graças, diz a tua palavra, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero ver brevemente com vocês o breve catecismo. Perdoe a redundância, mas nós estamos hoje na pergunta de número 7 do breve catecismo. E só revisando rapidamente, antes de adentrarmos no estudo de hoje, nós vimos na pergunta anterior, nas duas perguntas anteriores, na verdade, pergunta de número 5, nós vimos há mais de um Deus, e nós vimos que não, há um só Deus, o Deus único e verdadeiro. Esse é o Deus a quem devemos adorar, esse é o Deus a quem devemos estar sujeitos, esse é o Deus soberano. E na pergunta seguinte, a pergunta de número 6, nós vimos a respeito de quantas pessoas há na divindade. É como se o catecismo estivesse trazendo esse entendimento. Ora, alguém poderia se perguntar, há mais de um Deus? Não, há só um Deus. E como conjugar a ideia do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Como entender isso? E nós vimos que, na verdade, há um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São e todos esses 3, nós chamamos isso de trindade. Eles vivem uma unidade. É um só Deus que vive uma perfeita unidade. Subsistem 3 pessoas distintas, onde cada um exercita, digamos assim, um papel específico. Por exemplo, nós vimos na economia da salvação, poderíamos descrever assim, que o Pai é aquele que é o autor, o Filho é aquele que executa o plano, ele veio ao mundo, ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e ele foi obediente até a morte de cruz. Ele cumpriu o plano perfeitamente. E o Espírito Santo, qual o papel dele na economia da salvação? O Espírito Santo é aquele que aplica essa obra da redenção no meu e no seu coração. Ele é quem vivifica o nosso coração, vivifica a nossa alma. Quem tira o coração de pedra e coloca no lugar um coração de carne. É o Consolador também, aquele que veio para estar para sempre conosco, Jesus Cristo disse. Então nós vemos isso, essa obra da redenção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos os 3 trabalhando juntos nessa gloriosa obra de Deus, o único Deus. Então nós vimos, meus irmãos, a respeito dessas coisas e que eles são iguais em substância, poder e glória. Não há um maior que o outro, um menor que o outro. Não há essa diferenciação. Não há um que é mais Deus que o outro. Jesus Cristo não é menos Deus por ser homem. Comentei sobre isso, ele era 100% homem, 100% Deus. E todos os 3 iguais em substância, poder e glória. 3 pessoas, um só Deus. Esse foi o ensino. Então a pergunta de hoje é sobre o que são os decretos de Deus. O que são os decretos de Deus? O que é isso?
Como é que as coisas acontecem no mundo, como é que elas acontecem desde a eternidade. As coisas seguem a um destino, ao acaso, ao jogar de um dado e as coisas caem à sua própria sorte. Será que isso existe mesmo? Ou será que há alguém que controla todas as coisas, que fez decretos desde a eternidade de como as coisas deveriam acontecer? A resposta do catecismo é a seguinte: os decretos de Deus são seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. Tudo o que acontece. Vejam, nós poderíamos dividir essa resposta do catecismo em 3 perguntas para caminhar de maneira lógica. A primeira, o que são? O que são os decretos de Deus? Ele responde início, são seu eterno propósito. Eterno propósito. Vejam, as coisas não vieram do nada. Deus estabeleceu os seus decretos desde a fundação do mundo. Mas como é que ele faz isso? É a segunda pergunta. Como ele opera tudo isso? A resposta, segundo o conselho da sua vontade. E não segundo a minha vontade, e não segundo as circunstâncias da vida, a sorte, o destino. Não existe isso. Ele preordenou, diz o final da resposta. Ele preordenou tudo o que acontece. Então vejam, a palavra de Deus diz que até mesmo uma folha seca que cai de uma árvore no outono, ela não vai cair de uma árvore sem que Deus saiba e sem que Deus permita. Até mesmo um fio de cabelo da sua cabeça, ele não cai sem que Deus saiba e sem que Deus permita. Deus tem o controle de todas as coisas, ele tem decretos que ele fez desde a eternidade, conforme a sua vontade. E nós podemos descansar nisso, meus irmãos, de que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus, ela é santa. A vontade de Deus é a melhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo aquelas coisas que nos parecem ser difíceis, até mesmo aquelas coisas que nós não entendemos, mas nós podemos descansar nisso. Terceira pergunta, para que ele faz tudo isso? Qual a finalidade? A resposta do catecismo, para a sua glória. É para a sua glória. Até mesmo as coisas que não entendemos. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. Essa é a resposta do catecismo quanto aos decretos de Deus, meus irmãos. Vejamos alguns textos bíblicos. Acompanhe aí comigo, se você tiver com sua Bíblia aberta. Abra comigo primeiro em Romanos 11:36, um texto que nós já tratamos antes. Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Os decretos de Deus estão incluídos nisso, você percebe? Todas as coisas são para a glória dele. Porque dele, por meio dele e para ele. Vocês lembram, irmãos? A origem, o meio e o fim. Tudo é para a glória dele. Efésios capítulo 1, versos de 4 a 6, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, a nossa eleição, a nossa predestinação, o fato de Deus nos ter escolhido, a nossa salvação, o decreto dele, foi decretado por Deus desde a eternidade, e tudo isso é para o louvor da glória de sua graça. Para o louvor da glória de sua graça.
Tudo isso é bondade de Deus, é graça de Deus sobre nossas vidas. Atos capítulo 2, verso 23, diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Esse texto de Atos 2 vai falar sobre aquele sermão de Pedro, e aqui ele se refere ao Messias, ao Redentor, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala que o fato de ele ter sido entregue foi pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Jesus Cristo não veio ao mundo por acaso. Como falamos antes, revisando a pergunta anterior da economia da salvação, da obra da redenção, foi o Pai que planejou tudo isso, o autor, e foi o Pai que enviou o Filho para cumprir a sua vontade. Ele veio, ele foi entregue, ele foi morto, ele foi crucificado pelo determinado desígnio de Deus. Deus estava no controle, havia decretado tudo isso. Tudo isso fazia parte do plano dele, que não pode ser frustrado. Atos 17, 26 também diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Vejam, ele fixou os tempos previamente estabelecidos. Deus está no controle de tudo isso também. Em João 21, 19, está escrito assim: disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Isso nos ensina, meus irmãos, que até mesmo o tipo de morte, vejam, até mesmo o tipo de morte com que Pedro iria morrer, iria glorificar a Deus com isso, foi designado por Deus. O dia da minha morte, da sua morte, a maneira como isso vai acontecer, já foi decretado por Deus. Ele conhece todas as coisas e ele tem o controle de todas as coisas. Ele está ativamente nesse processo, não apenas um Deus passivo que sabe o que vai acontecer, mas ele está ativo nesse processo, ele está regendo todo o universo. Isaías 44, 28 diz assim: que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Veja, esse texto diz respeito ao cativeiro babilônico que os nossos irmãos viveram no passado. Vejam o cativeiro e também a libertação que viria através de Ciro. Tudo isso foi designado por Deus. Tudo isso estava nos decretos de Deus, estava sob a poderosa mão de Deus, sob a permissão dele. Nada fugiu dos seus planos. Atos 13, 48 também diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Mais uma vez aqui, texto sagrado tratando de salvação. Quem foi que creu? Todos aqueles. Vejam, muitos ouviram a palavra. Quem creu? Todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Esse texto, meus irmãos, não deixa espaço para o homem pensar que ele tem a decisão sobre a sua salvação, por exemplo. De que o homem tem o poder de dizer não para Deus. Porque aqueles que creram, eles já haviam sido destinados para a vida eterna. Aqueles que não creram, eles não foram destinados para isso. E por isso que eles não creram. Porque aqueles que foram destinados, Deus, ao seu tempo, os atrairá com cordas de amor. O Espírito de Deus falará aos corações deles, aplicará a palavra santíssima e eles virão para o Senhor. 1 Coríntios 2,7 diz assim:
mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria de Deus em mistério, isso é, a sua palavra que outrora era mistério, mas que foi revelado na palavra de Deus. Efésios 3, 10 a 11, para encerrarmos, diz assim: para que pela igreja, multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, a sabedoria de Deus se torne conhecida. Quem é a sabedoria de Deus? É a palavra de Deus, a palavra encarnada, Jesus Cristo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Tudo isso foi conforme o eterno propósito de Deus. Tudo isso estava nos planos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus, meu irmão. Você não veio ao mundo por acaso. Você não está vivendo hoje aonde você está, o que você está fazendo. Nada disso por acaso. Deus tem o controle do universo. E Ele tem o controle da sua vida também. Que você possa descansar no Senhor, sabendo disto, entendendo essa gloriosa doutrina. Deus tem as rédeas do universo em suas mãos. Até mesmo as coisas difíceis, dificuldades e coisas que não entendemos. Deus é soberano. Ele decretou todas as coisas para a sua glória, segundo o conselho da sua vontade. Que Deus te abençoe, que essa doutrina seja como um bálsamo na sua vida, que te dê descanso, que traga conforto ao seu coração. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos.